Oi, tudo bem? A gente está aqui passando alguns avisos do nosso culto, mas eu tenho um aviso especial para você. Nessa semana, eu e o presbítero Levi, nós fomos a São Paulo e nós realizamos as compras das cadeiras para nossa retomada. Aqui você vai ver algumas fotos da fábrica. O contrato já foi assinado e até o começo de setembro nós receberemos 100 cadeiras, né, para a nossa igreja. E eu queria desafiar você para, se você puder, contribuir com essas cadeiras, tá bom? Eu e a minha família nós vamos fazer uma oferta. E como eu falei algumas semanas atrás, o desafio que eu queria dar para você é para você não comprar uma cadeira apenas para você, mas compra uma para você e uma para um visitante. Lá na nossa casa nós vamos fazer uma doação referente a 8 cadeiras. Então procure a nossa tesoureira e fala assim: eu quero contribuir, né, fazer uma oferta para uma cadeira para mim e uma cadeira para um visitante. Tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar na volta daquele espaço. Nós não sabemos quando é que nós vamos poder voltar, mas eu tenho certeza que o nosso templo vai ser um local de bênção do Senhor. Como a gente já anunciou há algum tempo atrás, o preço, né, de cada cadeira aí que a gente está pedindo como doação é aproximadamente R$70. Elas ficaram um pouquinho mais caras, mas queria desafiar você a doar uma cadeira para você, comprar uma cadeira para você, mais uma para um visitante também, para que ele seja abençoado também pela sua vida. Então procure a nossa tesoureira, procure um dos nossos presbíteros, procure eu e fale assim: eu quero fazer uma doação para as cadeiras. Nós queremos ainda também comprar um ar-condicionado, é o próximo passo nosso. Tendo recursos, nós vamos também colocar um ar-condicionado na nossa igreja para que aquele ambiente não seja só um ambiente confortável para você, mas seja um ambiente acolhedor para as pessoas que estarão conosco, tá bom? Procure a nossa tesoureira. Eu queria desafiar você a dar uma oferta de fé, contribuindo para a reforma do nosso tempo. Irmãos, vamos ler em Salmo, capítulo 95, versículo do 1 ao 7. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso e Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelho e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz.
abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler o capítulo da Bíblia que está em Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém. Orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse dia, Senhor, que estamos aqui para cultuar a Ti, ó Deus. Senhor, agradeço por cada irmão, cada irmã que está nesse culto, Senhor, nesse dia. Te agradeço imensamente por tudo, Senhor Deus. Amém. Irmãos, agora nós cantaremos o hino de número 147, Bendita a Hora. Os
Boa noite. Eu vou estar lendo Salmos 91, de 14 a 16. Lá diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite, neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Cada um na sua casa, com a sua família, mas todos nós reunidos na família do Senhor. Que Ele possa nos cobrir com as suas mãos, assim como tem sido até hoje, e que nós possamos nos sentir seguros nos braços, seguro nas mãos do Pai, seguro na palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor? Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe em Cristo firme está. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Que nós possamos estar seguros, descansando em Deus, nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
nós estarmos nos teus braços, Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia revigore o nosso ser, que nós possamos ser rodeados, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, e sentir isso na nossa vida, que realmente nesses dias que temos vivido possamos descansar em ti, possamos, Senhor, nos reanimar na tua presença, possamos louvar o teu nome, sabendo que o louvor nos fortalece, Senhor, através dos louvores elevados a ti. O seu Espírito Santo nos consola, nos ampara, nos anima, nos fortalece, os teus anjos nos guardam, Senhor, por isso nós louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Louvado seja o teu santo e poderoso e maravilhoso nome. Nós rendemos este louvor a ti nesta noite. Recebe o louvor do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz. É bom a gente poder estar mais uma vez compartilhando da palavra de Deus neste momento de reclusão, neste momento que nós estamos mais individuais, mas que a palavra de Deus continua sendo a mesma. Quero saudar a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler apenas um versículo da palavra de Deus. Se encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sejam com todos vós. Nos foi proposto trazer uma meditação que falasse sobre a unidade, o DNA da igreja, a unidade do corpo de Cristo. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar neste momento, esta ação dentro da igreja, que é o cerne da igreja, que é o cerne da ação de Cristo no mundo que nós vivemos. O texto fala que a ação do Espírito Santo, que a graça de Deus, ela é tremendamente fundamental na nossa caminhada. Unidade da igreja, comunhão, significa participação de algo invisível, podendo entender que comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Quando nós olhamos lá no livro de Atos, na igreja primitiva, lá no versículo 44, capítulo 2, versículo 44, nós podemos ver que a igreja, que todos caminhavam juntos, tinham tudo em comum. Esta igreja, ela era o instrumento que popularizou a presença de Cristo. Essa igreja de Atos dos Apóstolos foi o fundamental para que o evangelho fosse pregado e as pessoas pudessem conhecer Cristo Jesus. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A unidade
ela existe ou acontece quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre nós, que creem todos exatamente na ação do Evangelho de Cristo. É esta ação que deve nos mover para fazer aquilo que Cristo ensinou, que é levar a igreja a ter uma comunhão. Comunhão é unidade. Comunhão é algo fundamental na nossa caminhada cristã. A unidade se externa a partir de uma vivência dos mandamentos de Cristo. Ela vem através do amor de Cristo no nosso meio, que nos leva a ter uma comunhão com os meus irmãos. É esta ação que move a igreja, que move o reino de Deus aqui na terra. Quando nós olhamos a igreja de Atos, nós vamos ver que era uma igreja que existia no seu seio o amor. E diz o próprio texto que eles serviam uns aos outros e levavam a sujeitar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, ser hospitaleiros, consolar, edificar, levar as cargas uns dos outros. Esta era a ação que levou a igreja de Atos, a igreja primitiva, a uma divulgação, a uma ação completa no reino de Deus. E nós temos que, quem sabe, olhar isso e ver que nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos, quem sabe, na igreja dos nossos dias, ter essa certeza e viver isto no nosso meio. Eu creio que essa talvez tenha sido, ou tem sido, a grande dificuldade do povo de Deus nos nossos dias. E, portanto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que podem nos atrapalhar, que pode nos impedir, que tem impedido o povo de Deus de viver uma unidade na igreja dos nossos dias. Uma das coisas mais tremenda que tem impedido a igreja de viver uma unidade é o desânimo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm mais disposição interior para aprofundar relacionamentos. Igreja é relacionamento. Muitos estão dentro da igreja, mas estão numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolver demais com os irmãos. Talvez por pensarem de uma forma diferente. Ou muitos por achar que não tem nada a oferecer. Fica no seu cantinho, não se envolve, não compartilha com os irmãos, não se reúne com os irmãos, não oram mais. Essa tem sido uma das grandes dificuldades dos nossos dias. Uma grande dificuldade. Desânimo. Uma outra circunstância que tem impedido a nossa igreja de crescer, a nossa igreja de
adentrar ao mundo são mágoas. Muitos, por terem experimentados noutros tempos, viverem em unidade e foram magoados, se decepcionaram e, para se precaverem disso, não se jogam mais no corpo, de corpo e alma, nos relacionamentos. Quantas pessoas estão dentro da igreja e dizem: eu não quero cargo, eu quero vir aqui na igreja, assistir a mensagem e quero ir para minha casa. Não se envolve. Não quer compromisso com os irmãos. Não quer... são mágoas que estão no coração, que foram nutridas lá atrás e continua trazendo essa tristeza no seu coração. E nós vemos que isso causa para que a igreja não seja uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja unida. Um outro aspecto que tem impedido muitos de nós a não fazer com que a igreja caminhe, que a igreja viva em unidade, é o orgulho. Por não reconhecer suas necessidades e dificuldades próprias. Alguns julgam que os outros não têm muito para lhe acrescentar em suas vidas. Eu estou na igreja, a minha vida está boa, está ótima. Aquele que está ali não tem nada para me oferecer. Nós nos achamos bons. Infelizmente, meus amados irmãos e irmãs, as nossas igrejas estão cheias de pessoas com esta visão. Não querem colocar diante da sua igreja o seu trabalho, a sua vida, porque se acham tão importantes ao ponto de que os outros não importam. Um outro aspecto importante que tem impedido a nossa igreja de viver como a igreja primitiva é o egoísmo. Simples assim. O solitário busca o seu próprio interesse. Ele vai à igreja, mas ele só vai buscar o seu próprio interesse. Os outros, não importa. Ele só quer algo para si, não está disposto a interceder pelo seu irmão, não está disposto a caminhar com seu irmão. É ele e mais ninguém. Egoísta. E nós vemos que isso tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus, a nossa igreja, tem acompanhado o nosso relacionamento com Deus. Mas nós vemos também que há outros motivos, segundo Deus. O versículo que nós acabamos de ler diz: motivos para a falta de unidade na igreja. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sejam com todos vós. Para Deus, nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que esta palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo
e por isso só é praticável através dele. Eu posso ir na igreja, mas se eu não tiver a ação do Espírito Santo na minha vida, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. É impossível nós termos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ter um relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, não querermos ter unidade, relacionamento com os meus irmãos. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo é algo sem valor. Tudo que eu estou praticando dentro da igreja não está na palavra de Deus, não é bíblico. Não corresponde àquilo que Deus, em Jesus Cristo, espera de nossa vida. E nós vemos que há muitas coisas que podem afetar a nossa vida de união. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Por isso Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus aqui deixa a Pedro a importância da humildade, a importância de compartilhar, a importância de estar junto, de um ajudar o outro. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de unidade é uma palavra que talvez nós precisamos colocar lá no mural da nossa casa. Algumas regras para que nós possamos colocar isso na prática, diante da ação de Deus. Nós precisamos, quem sabe, alimentar dessa palavra para que nós possamos compreender quão importante é essa ação dentro da igreja. Talvez nós não temos a dimensão do quanto isso é importante. Muitos dizem: eu sou crente, eu faço parte daquela igreja. Você pode até fazer parte da igreja, você pode ser membro da igreja. Mas se você não tiver comprometido com a unidade da igreja, não adianta. Você vai estar participando de uma comunidade apenas, de uma sociedade apenas, sem o mínimo valor, sem nada a oferecer, sem nada a poder realizar. Se Ele nos pede esta disposição para nós perdoarmos uns aos outros, é porque Ele próprio a tem para conosco. O pecado talvez seja um dos grandes empecilhos na nossa caminhada dentro da comunidade cristã. Se o pecado nos afasta de Deus, afetando nossa unidade com Ele e com os meus irmãos, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Cristo se eu estou vivendo uma vida de pecado. O pecado nos arremessa para longe de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho ido à igreja.
Eu tenho participado da ação da igreja. Eu vou nos cultos, eu participo até das reuniões de oração. Mas se você não estiver em relacionamento com Deus, nada adianta. Ainda lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O profeta Isaías aqui, ele deixa muito claro que a ação de Deus é fundamental na nossa caminhada. A ação de Deus para que o nosso coração seja aberto à sua vontade em nossas vidas. Irmão, minha irmã, o nosso grande engano é que nós queremos fazer dentro da igreja aquilo que eu acho que é importante. Eu quero fazer dentro da igreja aquilo que eu acho necessário. Eu quero colocar a minha vontade. E a própria Bíblia diz que o que determina a nossa caminhada é a vontade de Deus, a ação de Deus na minha vida. Infelizmente, há muitas igrejas que até realizam grandes trabalhos, mas não tem valor porque não tem buscado a intimidade com Deus na sua liderança, os seus membros, quem sabe até o seu pastor, não tem tido um compromisso real e verdadeiro com Deus. Este é o grande desafio. Este é o grande desafio para a igreja dos nossos dias. Eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo, Deus está nos ensinando, Deus está nos dando a oportunidade de perceber que há algo errado na nossa caminhada, que nós precisamos, quem sabe, mudar, fazer alterações na nossa prática, na nossa vida, para poder agradar a Deus. Talvez isso seja o que mais está faltando nos nossos dias, quebrantamento. Quebrantamento. E muitos acham que quebrantamento é apenas suportar, no sentido de aguentar os outros. Aguentar o outro no meu relacionamento, na minha comunidade. Dividir as nossas diferenças. Não. Nós não somos garrafinha de Coca-Cola, que é tudo igual, bonitinha. Somos pessoas com digitais e DNA diferentes. Que estamos juntos, mas que existe algo que nos atrai, que é o corpo de Cristo. Quebrantamento é quando eu permito que Cristo cresça a partir de mim. Quebrantamento não é, muitas vezes, nós estarmos lamentando. Há muitos líderes das nossas igrejas que cultivam esse espírito de lamentação, complexo de vítima. Eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Ninguém me chama para fazer isso, para fazer aquilo.
Ou seja, ele se coloca como vítima na sua caminhada. Meu irmão, minha irmã, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou em comunhão com Deus, Deus está sobre mim. E Ele estando sobre mim, nada vai me impedir. Nada vai fazer com que eu possa caminhar nessa jornada que Deus está me dando. Não lamente. Não fique chorando se você não está sendo útil, como talvez você queria aparecer mais lá dentro da igreja. Há muita gente que quer ter cargos na igreja, há muita gente que... mas eu não tenho valor, eu não sei fazer isso, eu não sei aquilo, até quer. Mas não se lamenta porque não se acha importante. É momento, quem sabe, da gente pensar um pouquinho na nossa caminhada. Há outros que aparenta uma humilhação. O outro ali é importante, o outro é melhor que eu, o outro é mais importante do que eu. Deixa que ele faça. Isso não é quebrantamento. Quebrantamento é eu deixar Deus agir na minha vida. A própria palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas eu queria compartilhar com os irmãos também o que é quebrantamento. Há algumas coisas que, quando nós deixamos Deus agir, vai acontecer normalmente na nossa vida. Uma das primeiras ações do quebrantamento é eu reconhecer a rebeldia do meu eu. O apóstolo Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo continuava sendo um homem voluntarioso. O apóstolo Paulo continuava sendo aquele homem que tinha sempre vontade de realizar a sua obra, mas ele estava submisso à vontade de Cristo. Quebrantamento é negar o nosso eu. Quebrantamento é eu ter a convicção de que é através de Cristo e não através do pastor, do líder, da minha pessoa. Quebrantamento é nós não usurpar a glória de Deus. É nós darmos mais importância para Deus do que, quem sabe, para homens, para outros. Quantas vezes em nossas comunidades o líder é mais importante do que o nosso Deus? Quantas vezes nós vemos líderes sendo endeusados? Todos nós somos instrumento de Deus. Se Deus não agir em nós, podemos até ter valor para as pessoas, mas não temos valor para Ele. Por fim, quebrantamento é deixar-se vencer. Quebrantar-se é deixar-se vencer. Convém que Cristo cresça e eu diminua, disse João Batista.
O nosso quebrantamento é que vai gerar a unidade com Deus e com os meus irmãos. Quebrantamento é o que vai gerar a comunhão. Um coração quebrantado, ele vai olhar para o seu irmão e ver as suas necessidades, ver o que ele pode ser útil ao outro. Isso é quebrantamento. Isso é reconhecer a importância de Cristo na sua vida. Quebrantamento é deixar Deus ser conhecido através da sua vida. Como isso é importante. Quando eu olho para a igreja de Atos, eles viviam juntos, tudo em comum. Ali as pessoas que iam se relacionando com eles, iam vendo algo diferente naquela caminhada. Viam naquele povo algo que eles não estavam acostumados. Por quê? Porque foram homens e mulheres quebrantados pelo poder de Deus, renovados pelo poder de Deus e que agiram segundo a vontade de Deus. A igreja dos nossos dias, meus amados irmãos, quem sabe precisa rever muitos conceitos que ela tem vivido. Precisa, quem sabe, rever algo na sua caminhada e trabalhar essa questão de quebrantamento, essa questão de humildade, você levar com que a igreja seja uma só, o corpo de Cristo seja único no seu meio, que Cristo seja vivificado todos os dias, todas as horas, que Cristo seja o centro da sua vida, o centro da sua comunhão. Há muitas pessoas que querem até ter comunhão, mas para tirar proveito. Aquela pessoa é importante, eu quero me relacionar com ele. Eu quero estar junto dele. Mas eu queria dizer para você, se Cristo não estiver no centro, de nada adianta. Unidade só vai acontecer quando eu deixar Cristo ser visto por mim, através da minha vida, através das minhas atitudes. Aí é comunhão. Quando as pessoas do mundo olhar para você e diz, essa pessoa é diferente. Essa é uma pessoa que eu quero ser amigo dela, amigo dele. Porque ele me traz paz. Ele me traz alegria. Ele me dá um alívio na minha caminhada. Quem sabe, meus amados irmãos, é isso que a igreja está precisando hoje. É isso que a igreja, quem sabe, está necessitando de homens e mulheres assim, quebrantados de coração, quebrantados pelo poder de Deus na sua vida. As pessoas lá fora estão repletas de palavras. Há muitos pregadores com eloquência, com tantas coisas a oferecer aí fora. Mas não tem prática de vida, de comunhão. Nós estamos vivendo numa época em que a comunhão é algo fundamental. E nós temos visto quantas igrejas que têm crescido, por quê? Porque
estão se relacionando, quem sabe em pequenos grupos, em grupos maiores, estão se relacionando entre irmãos, está havendo uma comunhão, está havendo um crescimento do reino de Deus. E aí nós podemos ver que a igreja é isto. Foi para isso que Deus criou a igreja. Foi para isso que Deus trouxe a igreja na terra. Foi para isso que Deus proporcionou para que a igreja fosse o instrumento dele no mundo que nós estamos inseridos. Terminando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como está a sua igreja em termos de unidade? Você se sente uma pessoa quebrantada? Você sente prazer no seu coração de ajudar o seu próximo sem esperar nada em troca? A sua igreja, ela tem se preocupada com o próximo? Ou será que nós estamos como aqueles 3 apóstolos que diz Jesus? Jesus, vamos criar uma tendinha aqui para nós 3 aqui, e vamos viver aqui. Tá bom? Tá bom assim. Não precisa de mais nada. Ou será que você está preocupado em primeiro ter o agir de Deus na sua vida, para que você seja o instrumento de Deus lá fora? A igreja que age é aquela igreja que se reúne para adorar a Deus, mas sai dali com um propósito firme no seu coração de servir a Deus. É você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer agir através de você lá fora. É lá fora que há homens e mulheres morrendo, sem, no entanto, conhecer Deus. E Deus te trouxe, Deus te fez conhecer a sua palavra, para que você fosse instrumento de Deus diante das pessoas. Como está a sua igreja? Você tem acompanhado os seus irmãos, as suas alegrias, as suas conquistas? Você tem compartilhado as suas conquistas com o seu irmão? Como está a sua igreja? Ela tem vivido debaixo dessa graça de Deus? Tem sido Deus que tem levado você? Nós estamos vivendo neste momento muito difícil. Momento de reclusão, momento de algo mais só, algo mais individual. Mas quem sabe, meu amado irmão, Deus está reservando este tempo para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, se nós estamos segundo a palavra dos apóstolos que a igreja primitiva vivia. Viviam em união, em comunhão. Nós conhecemos hoje muitas igrejas que nasceram através de um grupo de pessoas com comunhão, e isso se expandiram e hoje são igrejas grandes. Mas nem por isso perderam essa caminhada, não perderam a disposição de ir e fazer a vontade de Deus. Por último, você tem praticado esta unidade no seio da igreja?
Ou você está esperando os outros fazerem para você fazer também? Deus está esperando de você. Comece você. Quem sabe você, ao término dessa mensagem, você possa, mesmo não podendo se relacionar, mas você possa pegar o telefone e ligar para um irmão que você sabe que está passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e dizer: meu irmão, estou aqui, o que você precisa de mim? Quem sabe Deus está esperando este momento agora para você pegar o seu telefone e ligar para o seu irmão e irmã e orar com ele, por telefone mesmo, e dizer: Deus está no controle da sua vida. Você tem feito isso? Você tem praticado isso no seu seio? Meu irmão, minha irmã, a igreja dos nossos dias está carente de pessoas que vivam debaixo da graça de Deus. Que viva debaixo da dependência de Deus. Que viva segundo o conceito de Deus. Que viva segundo a vontade de Deus aqui na terra. Queria deixar essa palavra para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Qual o DNA da sua igreja? A minha igreja é uma igreja que age, é uma igreja que pratica essa união? Você tem sido uma igreja que tem se reunido, cantado lindos louvores, sem uma ação direta no mundo. Deus criou a igreja para ser o instrumento dele na sociedade que nós estamos inseridos. E você é fundamental nesse projeto de Deus. Que você, como igreja, como povo de Deus, que essa palavra de unidade, que ela passe a fazer parte do mural da sua vida. Que essa unidade, eu creio e tenho certeza de que isso será uma luta. As coisas não vão acontecer porque o inimigo vem a toda hora tirando da nossa mente, do nosso coração, essa ação que Deus deseja. Mas eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, dobre o seu joelho. Peça para Deus: Deus, quebrante o meu coração. Transforme a minha vida para que eu possa ser o instrumento teu. Para que eu possa ser o instrumento que tu deseja nessa sociedade, quem sabe, de Cerqueira César. Eu quero mudar a minha vida, eu quero ser transformado, eu quero me relacionar mais contigo. Que o Senhor tome a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você seja o início, quem sabe, de uma nova caminhada na sua comunidade. Que você seja alguém que vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que se você iniciar essa caminhada de unidade, essa caminhada de olhar para os outros sem esperar nada em troca, você não precisa mais se humilhar, você não precisa mais se lamentar que você não tem valor, porque aquele que está em ti tem todo o valor do mundo. E ele estando em ti, tu serás mais do que vencedor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que Deus tome conta da sua vida para essa caminhada. Quero orar por você. Quero orar com você nessa hora.
Talvez está faltando isso até na minha vida, na sua vida. Mais oração com Deus, mais comunhão com Deus. Nós mantemos muita comunhão através da internet, através de amigos, mas nós não estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Quem sabe é momento de nós voltarmos a ter uma vida de oração, porque a oração é o início de um quebrantamento. É o caminho aberto para Deus agir no nosso coração e quebrantar o nosso coração e fazer da nossa vida uma vida vitoriosa. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Eu quero orar por você e com você. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Mas eu quero te pedir agora, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja renovando o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo esteja transformando a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa hora. Para que a Tua igreja seja uma igreja relevante aqui nessa cidade. Para que a Tua igreja seja verdadeiramente usada por Ti. Tome conta desses Teus filhos, Pai. Se há algo de errado, algo que tenha atrapalhado, que o Teu Espírito esteja limpando, transformando, fazendo de cada um rios de água viva nessa cidade. Que Deus nos abençoe e que Cristo Jesus nos conduza em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos receber agora a bênção do Senhor. Que essa palavra de hoje, ela seja edificante no seu coração. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.